No livro de 2 Crônicas, capítulo número 7, versículo de número 1 em diante. Segundo Crônicas. Aleluia. Capítulo número 7. Tudo fechado? Diz a palavra de Deus. Quando Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, versos 1, 2, 3. O 4 diz: Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas, como os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para com eles louvar o Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Davi louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante dele, e todo Israel se metia em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque no altar de bronze que Salomão tinha construído, não cabiam os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. Amém? Louvado seja Deus. Bem, irmãos, que texto maravilhoso. Temos tempo para explorar essa palavra. Meus irmãos, o Senhor Jesus, depois de ressuscitar, ele passou cerca de 40 dias ensinando aos discípulos, a igreja do Senhor. E na ascensão, quando ele estava subindo aos céus, antes desse momento glorioso, tão pouco ventilado, ele disse aos discípulos: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E assim, eles estavam em Jerusalém, todos foram para Jerusalém. Mas note que antes da ressurreição do Mestre Jesus, eles estavam todos presos, estavam dentro de uma casa, estavam apavorados, estavam abalados psicologicamente, estavam cansados, estavam desiludidos, traumatizados. Me parece que Jesus, ele tinha não mentido, mas o seu plano tinha
entrado por águas abaixo. Os burros tinham andado nas águas. Porque ele fez obras miraculosas. Curou o cego de nascença, ressuscitou um homem morto depois de 4 dias já em caráter de putrefação, deterioração, apodrecimento. Ele andou sobre as águas, multiplicou o pão e o peixe, transformou água em vinho, deu pão e expulsou o demônio da filha da mulher Sofinícia. Fez obras maravilhosas. Cego, mudos, endemoniados, tudo que tinha para fazer e por fazer, ele fez. Mas agora faliu. Ele morreu. O poder do Império Romano destruiu. Colocaram uma pedra tão grande, com sinete, com cadeado, com proteções na boca daquele sepulcro digital, câmaras filmando, uma escolta policial. Impossível. Tiraram dali uma escolta policial muito bem preparada e responsável. Quem ia se arvorar até mesmo a roubar o corpo dele e criar uma mentira que ele tenha ressuscitado? Se ele ressuscita, o Império Romano sabia que estava vaticinando, assinando que tudo foi uma verdade. E agora tudo está como uma mentira. E eles, leprosos, colocaram trancas nas portas, aterrorizados, dizendo: mataram um homem como esse. Um homem que nós subimos, você viu, Pedro? Nós subimos ao Monte Tabor. Rapaz, apareceu Moisés, Elias. Você viu a transfiguração? Viu o rosto dele? Viu a glória? Você viu a forma que mataram ele, trucidaram ele, mastigaram ele, assolaram ele? E tu e eu aqui? Tu viu a voz que disse lá, você estava, você acompanhava João Batista, irmão? Tiago? Você viu quando desceu o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba e uma voz do céu disse: esse é meu filho amado? O próprio Deus permitiu. Muitos deles estavam incompreendidos, não compreendiam. E até mesmo, irmão, estavam alguns indo para o caminho de Emaús, como foi trazido no domingo passado, foi calculado as rotas. E agora, como é que fica isso? E eles ali todos acabrunhados com medo. Você pode ser transportado nessa manhã para aquele ambiente. São os seres que sangram, são os seres que sentem os dores. Imagine o impacto da presença de Jesus fazendo todos aqueles milagres que não se compra no mercado, que não se compra na farmácia, que até mesmo diante de toda a tecnologia atual, alguém multiplicar pão, alguém curar cego, mesmo diante de toda a ascensão da ciência que se multiplica, já é algo extraordinário. Imagine há 12 mil anos atrás. E ali, agora diante de toda aquela situação, os discípulos destruídos. Se fossem eles para um tratamento, uma terapia, se fossem eles para um psicólogo, estavam completamente deteriorados pela angústia, pelo medo e pela depressão. Um se jogando debaixo das pernas do outro, com medo, apavorados, porque o Império Romano trucidou aquele homem que deu o sermão das bem-aventuranças. E eles agora perdidos, e de repente algo descomunal acontece naquele ambiente, irmão Deus, quando o Senhor Jesus Cristo atravessa a parede. Imagine você com a sua mente, que passou toda a sua juventude, a sua infância, assistindo nas películas cinematográficas filmes de ficção científica. Você que assistiu Jornada nas Estrelas, que está com a sua mente adaptada a fogos de artifícios, a conquistas da ciência, a velocidade de um carro, quando a velocidade maior que tinha era um cavalo. Você já andou de moto a 100 por hora? Imagine a emoção da primeira vez que você andou numa velocidade de 100 km, quando o homem anda 5 km por hora, 6 km por hora, andando rápido. E de repente ali, um choque de medo, um choque de angústia, a saliva seca, o coração lançando adrenalina no sangue, e de repente aquela figura, alguém grita, alguém se joga, meu Deus, papai e mamãe dizia,
é uma mula sem cabeça, é um boitatá, é uma caipora, é um fantasma. Até mesmo hoje, com todas as elaborações matemáticas da desfragmentação da luz, do átomo, a física, Nikola Tesla, Albert Einstein e tantos outros químicos físicos, não conseguiria explicar dentro da física quântica o que aconteceu, o que estava acontecendo ali. Imagine eles ver um homem atravessar uma parede sólida como essa. E ele entra ali, presbítero Sérgio, e grita para aqueles homens que estavam pulando, correndo, socorro, ai meu Deus, o Império Romano chegou aí, oi. E Jesus diz, Pai, seja convosco. E eles, o homem parece que não entendeu, continuou, pega a faca, ai meu Deus, é um fantasma, o homem está morto, rapaz, eu tirei da cruz, oh meu Deus, pula de um lado, pula de outro. E parece que Pedro não estava bom, Pedro estava fugindo, estava correndo desesperado, porque ele tinha negado a Jesus. Aquele que me nega, eu negarei diante do Pai e dos santos anjos. O pecado talvez pior do que ele fez. É uma sentença de ser negado por Deus naquele momento. Mas isso não é o caso agora. E ali naquele exato momento, Jesus observa que aquela liberação, aquela ministração de acontece. Paz não entrou, eles estão recebendo, continuaram atribulados, fantasmagóricos. Jesus de novo, paz, rapaz, receba, paz. Nós estamos vivendo uma sociedade superficial, fugaz, uma sociedade leve, de não profundidade, de não compreensão. Bom dia, saudações coloquiais, boa tarde, oi, boa noite, tudo bem? Muito obrigado. E também muitos abraçam jargões e abraça a paz do Senhor, irmã Jane. A paz do Senhor, irmã Nélia. A paz do Senhor, irmã Geórgia. As Escrituras diz, se você sauda só os irmãos em Cristo, que venha nisso. Se você ama aos que te amam, que venha nisso. Até os ímpios, filhos do diabo, fazem isso. Mas se você dá a paz, e aquela pessoa tem a paz desce sobre ela. Mas você deu a paz, ela não tem paz, a paz volta para você. Quando é que você não entendeu isso? Onde é que você não entendeu que a sua boca é para decretar no mundo espiritual para que aconteça a concreticidade no mundo físico? Eu não queria entrar nessa parte, mas vou abrir um leque. Existem laboratórios no mundo inteiro, irmão Deus. Laboratórios secretos para estudar o elemento que mais deixa o homem em parafuso, os estudiosos, os neutrinos. Conforme a pesquisa, a cada 1 segundo, cerca de milhões e trilhões de neutrinos atravessa o corpo do homem e leva a informação para o Sol central, que devolve para o nosso mundo a concreticidade do que há na tua alma. Vou repetir. Os neutrinos, elementos do átomo, são lançados pelo Sol central, que está no núcleo da Terra, dentro da cosmologia bíblica, e que a ciência nega a existência do Sol central. E esses neutrinos que deixam os físicos em parafuso, atravessam o corpo de todos os seres humanos, retorna ao Sol central, que envia de novo os neutrinos para operar a realidade quântica da terceira dimensão em que vivemos. Por isso as Escrituras dizem que o que há na alma do homem, isso será. Você, no mundo da metafísica, você materializa o que há dentro de você. Já dizia, aquilo que eu temia, isso me acontecia. Isso é a ciência da palavra. E custa tempo para explicarmos. Quando as Escrituras Sagradas dizem tudo que é bom, pense, porque você vai materializar no mundo espiritual. Se há boa coisa, pense. Se há pureza, pense. Paulo aos Colossenses diz, pensai no que é de cima, mas você começa a materializar ao seu redor aquilo que os hindus chamam de karma, aquilo que os espiritualistas chamam de egrégora, aquilo que os estudiosos do esoterismo chamam de áurea.
energia. Eles vão cada um dar uma explicação, mas a palavra de Deus fala que você começa a materializar, você começa a decretar a desgraça, a ingratidão, aos frutos da carne, e aí você vai criando a realidade da pobreza, da miséria e da vida que muitos estão vivendo. Pode ter uma casa boa de porcelanato, pode ter um fogão de 1000 bocas, pode ter tudo, mas o mundo físico vai começar a externar aquilo que dinheiro não pode comprar, que no mundo da metafísica, no mundo espiritual, é aquilo que ele produz pela carne. Por isso que a Escritura diz que aqueles que se inclinam na carne é morte. E aí você começa a criar esse universo ao seu redor. Quando o Senhor Jesus disse, olha, um poço de água pura não pode dar água amarga, mas aí você amaldiçoa. Você vai criando toda uma situação ao seu redor, toda uma frequência maligna. Você começa a ser um ser ingrato, murmurador, e os murmuradores serão consumidos no deserto. Vocês não podem herdar o reino de Deus, fazer todas as coisas sem murmuração e sem contenda, mas é um queixume, é uma contenda, são palavras negativas, e vai criando ao seu entorno, vai criando na sua família. Você que foi chamado para decretar, para abençoar, para destruir os baluartes, as potestades, os principados, neutralizando pelo poder de decretar a palavra profética. Aleluia. E começa a sair da sua boca, eu te abençoo em nome de Jesus. Tenha paz em nome de Jesus. A igreja chegou, foi? A igreja chegou aonde? Onde as portas do inferno não prevalecerão. Alguns dos irmãos aqui já presenciaram muitos milagres. Talvez Diácono Edson, Pastor Antônio já viram momentos muito difíceis. Quando a gente chegou, mudou tudo. Eu quero citar um problema que aconteceu na cidade de Cachoeira há uns 15 anos atrás. Um dos irmãos da igreja, nós tínhamos a congregação lá no Cucuí, na entrada do Giradouro, em frente à casa do doutor Pina. E a gente fazia a obra do Senhor ali, nosso do Rosarinho, tudo que é buraco de macumba ali, arregaçando com os demônios. E ali, certo dia, apareceu um delinquente daquela cidade. Foi morto, foi assassinado. Mas antes de ele morrer, ele fez uma obra, uma arte. No velório de um dos seus parentes, a cidade de Cachoeira ficou chocada e todos foram para o velório, quase a maioria, lotada. A rua da feira ficou lotada. Ninguém entrava, ninguém saía. Dali daquela padaria, ali da Leite Alves até perto da delegacia, de gente lotada ali, a subir do alto do Cucuí de Cosme. E eu subi lá na ladeira do Cucuí de Cosme e fiquei lá de cima. Quando aquele irmão, o irmão pegou uma moto, fizeram 250, cheio de droga na cabeça, montou na moto e saiu no meio daquela multidão acelerando, a multidão correndo. O lutador chegou em frente da delegacia de Cachoeira, deu um cavalo de pau e chegou em frente da delegacia e gritou: vocês todos! E usou uma expressão lá que o apóstolo Paulo disse: as coisas ilícitas não devem ser faladas. Xingou, mandou todo mundo e falou tanta coisa, e xingou mãe, e os policiais, uns 4 a 6 policiais do destacamento de Cachoeira entrou dentro do carro e saiu atrás dele, e ele voltou para o velório. E ninguém sem saber disso, caiu lá em cima do Cucuí de Cosme, olhando a multidão parado quando o irmão subiu e chegou o destacamento da polícia numa velocidade terrível, parou na porta, gente corria para um lado e para o outro com armas na mão, e ele correu, saiu da moto, a moto caiu, ele tocou dentro da casa, e aí os irmãos, os 5 irmãos fecharam a porta, e a polícia evadiu, e Queta acomoda socorro, e eu lá de cima, olhando aquela cena, intercedendo e olhando aquela cena, e eles com as armas nas mãos, vão entrar, como é que você faz isso, o desafio, e o irmão ali, rapaz, pelo amor de Deus, você prende até ele depois, é o velório, minha mãe está aqui, para cair aqui, para desmaiar, não faça isso não, e a multidão ali, rapaz, o que é isso, deixa esse cara aí, depois prende, e aquela toda multidão ali, meu irmão. O irmão subiu lá no Cucuí de Cosme e falou: rapaz, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, me ajuda ali. E eu ali: rapaz, olha lá, eu estou aqui intercedendo. E aí ele desceu, e aquela agonia, palavra de um para o outro, veio na hora que eu disse: vai ter morte. Os caras com a arma na mão, um chegou logo com um negócio, com um trabuco daquele, e de repente, amados irmãos, o Espírito de Deus disse: meu filho, desce aí. E eu desci pedindo a Deus oração para não receber a minha pulando. Fui descendo no meio da multidão, o povo olhando, e daqui a pouco eu cheguei perto do tenente.
No meio daquela multidão foi abrindo, botei a mão em cima do tenente, e o tenente disse: eu vou levar essa sem graça! E um do lado pro outro, e o cara segurou na porta, um dos irmãos do rapaz segurou aqui na porta: você não vai entrar não, macho, você não vai entrar não, mas entra! E aí abriu, não tinha fechado com cadeado, e aquela agonia, eu digo: meu Deus do céu, onde é que eu vim me parar aqui? E de repente, eu fui por detrás do tenente, do comando daquela ação, e coloquei a mão sobre ele e disse: tenente, e ele não ouviu. Ele disse: tenente, ele não ouviu. E um dos irmãos do rapaz, no meio daquela multidão, um pouco revoltado, disse assim: tenente, ouça o pastor aqui, o pastor quer falar com você, pelo amor de Deus, rapaz. Ouça aqui. O camarada endemoniado, os olhos de gato, doido, girou. Quando ele girou, ele olhou para mim, eu olhei para ele. Quando eu ia levantar a voz para falar com ele, ele baixou a cabeça e disse: guarda, destacamento, vambora. Não, vambora destacamento, vambora. Eu estou dentro do carro, todo mundo ficou olhando. Ele ficou perdido no meio do lugar. Naquele dia eu aprendi que você não é fraco. Eu já sabia de muitas experiências. E Deus só fez fortalecer. Na tua casa, tu é o templo do Espírito Santo. No ambiente de trevas você chegou. Ah, mas lá na minha casa tem um altar, tem uma idolatria. Você chegou, o demônio amarrou. Você chegou, o ímpio está ali, morada de Satanás, Babilônia, doença, morte, palavra contrária, negatividade, mas pisou alguém de onde a planta dos seus pés pisarem, é decretado que ali reina o Senhor. O apóstolo Paulo diz: não põe as mãos desesperadamente, porque há poder nas mãos, levanta as mãos. Moisés levantou as mãos, era vitória. Por enquanto que as pessoas vão buscando técnicas, enquanto a multidão vai buscando teorias, vai buscando projetos para levar e anunciar o Evangelho, o apóstolo Paulo está aqui vaticinando para nós, dizendo que as armas que Deus nos deu, essas são poderosas para destruir todo o baluarte e todo o raciocínio que se levante contra a verdade. Ele fortalece dizendo: as nossas armas não são carnais. A igreja chegou. A igreja está aqui. Onde 2 ou 3 pessoas se reunirem no meu nome, eu estou presente. Mas aí, o que é que as pessoas da religião gostam? De movimentos, de receba. Gostam de movimentos, de eventos, onde muitas vezes não é manifestado o entendimento de quem você é no mundo espiritual. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós estamos assentados nas regiões celestiais, onde Cristo está sentado. É de lá no mundo espiritual que vem o comando, é lá que você está, mas você não se impõe. Não se impõe diante do ímpio. Não se impõe diante da tua família nessa atividade de domingo. Eu, quando chegava no meio da minha família, eu deixei uma marca registrada até hoje. As festas grandes, bailes, cerimônia de casamento, minha esposa foi em muitos comigo, e ela via não só o tratamento, mas o comportamento de algo que eu deixei imprimido antes dela me conhecer. De uma fé viva, de um testemunho atuante, de alguém que não oscila em servir a Deus e a Mamon, entre as trevas e a luz, até mesmo muitas vezes sendo interpretado como um radical fundamentalista, mas o Evangelho foi glorificado. E muitas vezes você é crente chuchu. Essa semana nós tivemos um culto na casa de uma das irmãs. Ali havia uma jovem, como muitos irmãos sabem, pastor Antônio, mais antigo aqui, Diácono Edson e outros irmãos, quantas armadilhas o diabo já enviou para mim. E de repente, quando eu chegava lá no culto, olha aquela mulher que escutou, olha aquela mulher que deu em cima. E Deus dizendo: está vendo, meu filho, se tu sucumbisse naquele momento, se tu desse uma pitadinha, uma olhadinha, um sorrisozinho, todo esse culto aqui seria desfeito. Pastor descarado, é nada, não peguei porque não quis. Isso aí ficava, estou lá em casa, você já pensou? Eu quero dizer para você, a alto e bom som, o acusador quer encontrar falhas em você. Há quanto tempo
Deus vinha observando a vida de Jó. 1 ano, 2 anos, você acha que Deus vai colocar todo o seu poder de Criador do céu e da terra para perder para o diabo através de um ser humano de carne e de pó? E Deus olhar e dizer: viu aí que desafio agora? Tu viu o que ele fez? Viste meu servo Jó? Você não tem entendimento, a compreensão do que estava ali agora acontecendo, o maior embate, mais do que uma luta de MMA, que Deus agora podia ser destronado do trono, poderia cair, poderia agora sair como mentiroso pela primeira vez, o diabo ia ganhar. Viste? Mas Deus não entra em demanda, Tarcísio, para perder. Por favor, olhe para o seu irmão lá. Deus não vai perder. Não vai perder através de você. E naquele momento disse: tu viu? Eu digo: eu vi, tu protege, né? O bichão tem dinheiro, come peru, come presunto, come queijo. Eu quero ver na desgraça. Eu quero ver ele comer farinha seca com cabeça de catente. Tu protege, tu protege ele, né? Eu vou lá dar uma pita nele para tu ver. Eu sei o que eu estou dizendo, eu sou Deus, deixa lá, vá. E assim o diabo fez. As escrituras dizem que Deus, o diabo pediu para Jesus para se andar a Pedro. E aí, irmã, como é que você tem se saído? Como é que você tem se saído, irmã Adriana? Como é que você tem se saído, irmã Néia, irmã Nau? Como é que você tem se saído, irmão Tema, irmão Edivaldo? Como é que você tem se saído, irmão Flávio? Foi lançada a proposta que tu nega, que tu sucumbe, que tu não vai voltar para Noélia, Edivaldo. Há uma guerra agora nos céus. As potestades estão segurando a resposta de Deus, Daniel. Tu vai parar de orar? Vai entregar as fichas? Vai entregar as cartas? E assim o diabo matou os filhos. Mas eu quero te dizer, o diabo não matou ninguém. Matou, foi ele que mandou o vento, ele tem poder. Foi entregue a ele. Aqui na terra, o salmista Davi disse que a terra foi entregue aos filhos dos homens. O diabo, para operar, precisa de vaso. Precisa de instrumento, ele não se materializa. E Deus também precisa de instrumento, como diz, a vaso de barro, a vaso de prata, a vaso de ouro, a vaso de madeira, a vaso de honra, a vaso de desonra. E Paulo disse que nós somos vasos de barro que contém um tesouro muito grande. Você é templo do Espírito Santo. E ele precisa de instrumentos para operar. E naquele momento, o inimigo foi lá e mandou vento, mandou fogo, manda terremoto, manda furacão, povo idólatra, povo desobediente, abre a legalidade, abre portas, não se põe na brecha. Peca não é o problema, não confessa e a porta fica aberta, onde entra uma raposinha, um pouquinho de fermento e um abismo, chega ao outro abismo, porque você não chegou à porta, você não se colocou na brecha, e o inimigo ali que nem osmose, a água vai penetrando, encharcando e vai derrubar a comida da casa. É um cupinzinho, são as pequenas raposinhas. Filhinhos, não pequei, mas se pecar, rapaz, tem um advogado, confessa, seja humilde, reconheça o erro. Mas aí o inimigo, e Jó lá, você conhece a história, raspou a cabeça, eita, o inferno ficou de pé, já preguei muitas vezes sobre isso, e naquele momento ele faz uma declaração que muitos não entendem, diz: não, Jó errou, Jó disse: Deus me deu, Deus levou. Não foi Deus, quem mandou o vento, quem mandou o fogo, quem foi? Satanás. Sim ou não? Em parte, ele não opera nada sem a permissão de Deus. Porque Deus é soberano. O inimigo vai operar conforme você dá campo, conforme você dá margem. Aquilo que o homem plantar, isso ele poderá. Mas Jó não plantou aquilo, mas plantou a fidelidade, plantou o temor, plantou a obediência, plantou a gratidão. E as escrituras sagradas falam na parábola do semeador, que o homem recebe a palavra de Deus e quando ele começa a praticar, vem a perseguição. Mas ele é volúvel, ele é razoável,
Ele é superficial, suas raízes estão entranhadas na pedra. E quando vem a perseguição por causa da palavra que está sendo semeada, e os pardais vêm comer, ele acaba sucumbindo. E é por isso, amados, que nós precisamos entender que quando nós entramos na casa de oração, no local, nós precisamos estar em unidade. Nós precisamos estar em um só pensamento. Quando Jesus Cristo chegou ali e disse de paz, ele decreta a palavra, é buscar esse entendimento, essa concreticidade de entender quem é você no mundo espiritual, porque agora você não foi chamado para operar na carne, você está no mundo, mas não opera conforme o mundo. Você é nova criatura, novo sentimento, novo pensamento, novo falar, como disse o irmão João pregando ali na casa do nosso irmão Anderson. Ele ali teve a oportunidade de dizer: quem roubava não rouba mais. Já foi na quinta-feira aqui. Quem mentia não mente mais. Agora somos nova criatura. Você é nova criatura. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Foi liberto. Ele agora opera, ele vai orbitar no universo de uma nova órbita. Ele vai operar com um novo hardware, com um novo protocolo, com um novo projeto, com um novo sentimento, com um novo pensamento, um sentimento novo, como canta o irmão Lázaro. E agora você é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Se nós não compreendemos isso, nós entramos para adorar. E aqui nós fizemos essa leitura. Vai adorar? Adora. Vai louvar? Louva. Às vezes, nós observamos que quando nós passamos daquele desumbral ali, não há mais tempo para nada. Você sai de casa, você passa perfume nas axilas, você se arruma para estar afiado aqui nesse lugar. Um pedaço de terra na esquina que foi consagrado, apresentado. Se chover, no sol, estamos abrigados. E aqui nós vamos adorar. É agora a hora de adorar? Adora. Aleluia. Ah, mas esse hino aí é uma adoração, não é um hino da harpa. Que hino é esse que está sendo louvado? Ah, mas eu não gosto de louvar, no exemplo que eu estou dando. Eu quero a palavra, o culto tem a palavra, tem o sacrifício, tem a adoração. Por exemplo, ah, mas eu só gosto do hino da harpa. Mas o hino da harpa aqui, meu irmão, os hinos da harpa, a maioria deles, alguns deles, foram baseados em canções mundâneas. Por exemplo, todos os hinos que cantamos aqui hoje, não tem nenhum plágio. Não tem nenhuma influência mundânea. Como alguém pega lá uma música romântica e coloca uma letra para Jesus. Tem várias do Evangelho Gospel. Por exemplo, existem hinos da harpa aqui que foram baseados em músicas seculares e folclóricas. Naquela época, no ano de 1920, esse período era contrafactum. Era chamada uma técnica onde se colocava letras cristãs em melodias populares, seculares, para facilitar o aprendizado dos novos convertidos. Hino nacional, por exemplo, o hino 40 da harpa cristã é baseado no hino da Alemanha. O 185 é baseado no hino da Inglaterra, do Reino Unido. O 212 é baseado no país do hino nacional de Fuji. E por aí afora vai. O hino 86, Algo Mais que a Neve, que é baseado na canção de Johnny Hyder, uma canção folclórica popular americana. O 126, Bem-aventurado os que lavam as vestiduras, é baseado na música Teor, Rúdia de Cross, o hino tradicional dos Estados Unidos. 205, Graça a Dor, na música folclórica americana. 541, Vencendo o Rei Jesus, baseado na canção de guerra civil americana, a melodia. E aí, eu estou dando um exemplo, muitas vezes a pessoa fala: o hino da harpa espiritual, não gosta desse hino. A ignorância, a falta de conhecimento, é quem tem entendimento. Olha, falou, meu Deus, é uma criança, é um menino, não sabe. Não sabe de uns harpas, eu poderia citar vários. Você está entendendo? Quando tem ignorância na nossa vida, não só nesse mínimo detalhe, nessa ilustração que eu estou dando, a gente tem que compreender, irmãos, que a palavra de Deus é um poço profundo, e muitas pessoas estão se apegando a rudimentos humanos, e que não está entrando no céu, impedindo outros de entrarem. Aleluia! As vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Pensamentos fundamentalistas e radicais sobre cor de roupa, sobre cor daquilo, sobre penteado,
sobre o que a palavra de Deus nos orienta, e aí vai se criando regimentos internos. E quando nós entramos aqui, quando Salomão matou 23 mil boi, rapaz, você sabe o que é isso? Haja sangue, haja carne. Muritiba tem 26 mil habitantes, rapaz, sabe o que é 23 mil boi? Qual é o fazendeiro que tem isso aqui? Na Bahia. João Goulart tinha 5 mil vacas no Uruguai, rapaz. Você sabe o que é um criador desse? Ele deu 23 mil, uma babinha. O melhor que ele tinha, ele matou o gado dele todo, 120 mil ovelhas. E você fica medindo esforço para sacrificar a Deus, para adorar a Deus, uma adoração velha, com rugas, com máculas, com manchas, empoeirada, embrutecida, embotada, travada, toda amarrada de corda. O espírito não está livre, o louvor é movido pela gratidão do que Deus fez, a minha, a sua vida. Vai ficar de pé, fica de pé. Vai sentar, senta. Na hora da palavra está cantando, na hora da oração está cantando, na hora da pregação está lendo a Bíblia, na hora do louvor está coçando o cabelo, está voando. Como vai descer a presença de Deus na sua vida? Diz que a glória do Senhor tomou aquele lugar, ninguém ficou de pé. Ninguém suportava a presença do Eterno. Então nós estamos em unidade. As nossas ignorâncias, as nossas faltas de busca. Aí eu busquei já. Eu estou aqui vendo do depósito quando eu era novo convertido. Domingo retrasado foi cantado aqui. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quer mesmo? Talvez nem eu nem você nunca teve um primeiro amor. Nem teve no amor ainda. Voltar ao primeiro amor foi a igreja de Éfeso. Filadélfia ou foi Éfeso? Vai lá ver o que era o primeiro amor. E veja se um dia você esteve comigo. Para você pedir para voltar. Talvez nunca teve, nem conheceu esse amor ainda. Que aquele que diz que ama seu irmão, que ama a Deus e não ama seu irmão, que pode ver. Uma coisa, irmão, é você querer ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Aí é outra coisa. Tem de paz com todos os homens, é o que depende de vós. Está ali, ó, dando manutenção, meu filho. Dá manutenção na boca do fogão, está gastando gás, está empretecendo no fundo da panela, dona de casa. Não está vendo, não? Você viu o leite, derramou o leite aí, tupiu a boca. Pega o ferrinho daquele lá, tudo o buraquinho lá da boca do fogão para tu ver que não vai sair gás com força total. Tu está entupido. Sujou um pecado, um aborrecimento, uma ira que só se pôs. E aí agora fica no meio da igreja. Que nem aquela criança que eu conto a história. Ô papai, mamãe, de noite tudo apagado. Oi mamãe, oi papai, oi meu Deus, eu virei gigante papai, eu virei gigante, socorro mamãe. Os pais saem desesperados, pastor Antônio, no meio da casa. Meu Deus do céu, uma cobra, um bicho, quando acende a luz, e ele tá papai, quando fechado, papai, eu tô grande papai, a cama tá pequena, meu filho, acorde, abre os olhos, meu filho, abre os olhos. Quando o filho abre os olhos, como é que ele tá atravessado na cama? Tem muita gente atravessado. Inchado no conhecimento humano. Presença de Deus, irmão, é oração. Presença de Deus é tomar um tapa na face da outra. Presença de Deus é dividir o pão. Presença de Deus são os elementos da humildade, da fé, do amor, do partir do pão, de estar aonde? Na comunhão da igreja. Quem não está na comunhão da igreja está onde? Na Netflix, Estavam reunidos todo dia, queria que estivesse tudo todo dia, que estavam cheios, até pastor, tudo todo dia. Às vezes eu penso em colocar o culto uma vez no mês, para ver se muita gente tem vontade de estar pedindo, ô pastor, eu vou, vai botar mais outro dia, sabe o que é isso? Os apetites de coisas que não são as coisas de Deus. O camarada passa 1h30 assistindo o jogo. 1 hora, 2 horas, filme de longa-metragem. Quando não é aquela série da Netflix, que não é daquele negócio lá que a pessoa fica maratona. Vou maratonar. Tome bucha. Pastor, é pecado? Não é, meu irmão. Assista seu negócio lá. Tenha um momento de lazer, que ninguém, a opressão não quer sabe. Agora sabe administrar a sua vida espiritual. A vizinha tá bebendo, tá endemoniada. O cara pega uma cartaz. O pessoal tá bebendo ali. Minha mãe tá doente ali. E você está assistindo? Está na plateia, crente, tá? Cadê a igreja? Cadê as portas do inferno que não prevalecerão? Cadê o sal da terra? Cadê a luz do mundo? Cadê a luz? Acende a luz! Há uns 20 anos atrás, 16, 17 anos atrás, eu estava em Ilhéus, dormindo.
de madrugada, numa guerra espiritual tremenda, irmão. Estelhado da casa, eu sentia, eu querendo acordar, e os obsessores, os demiurgos, as potestades, uma pressão dentro do quarto, eu ali numa batalha espiritual suado, orando, meu Deus, e aí dormindo em sono, querendo abrir o olho, e um anjo apareceu para mim, e disse: acende a luz, Arão, acende a luz, eu naquelas trevas, na aflição, acende a luz, eu, os demônios em cima, eu lutando, e aí, meu irmão, eu abri o olho, fiquei em pé e acendi a lâmpada do quarto. Quando eu acendi a lâmpada do quarto, Lael tinha 3 a 4 anos, estava em cima da cama pulando, dizendo: acende a luz, sabe o que é isso, irmão? Mundo espiritual. Mas você quer operar só no que os olhos veem. Olha, eu quero te dizer que Deus não chegou para as coisas invisíveis. É o mundo invisível. É aquele que quer operar na vida do teu filho, que quer influenciar para a bebida, para as drogas, para demover você do altar, para demover você da posição. Põe a mão na parede, ó, vizinho, em nome de Jesus. Você não acredita? Você acredita num copo de água, na água que você está vendo. Isso aqui não vai operar nada, não. A tua fé te curou, é invisível, mas ela vai criar no mundo material. Intercede, ora, vai tomar ceia aqui agora. É o que é isso aqui? Uma lasca de pão que dá para o passarinho, um cálicezinho, é isso que você acha que é? Porque não tem entendimento, porque não discerne o teu irmão, não discerne o corpo. Satanás está aí, vai de ver de youtubezinho. Santa Ceia não existe o livro de não sei quem, o livro, eu quero ficar com o que existe. Você quer dizer que os irmãos que morreram, que viveram na fé, estão no inferno? Abre os olhos para essa apostasia do Satanás, meu irmão, para tanta inovação que está tendo aí, e você comendo o reggae do diabo. Levanta e anda. Assume tua posição. Eu sou pequenininha, eu não sou nada, eu sou pare. Eu lhe repreendo em nome de Jesus. O seu nome está escrito no livro da vida, rapaz. Você não é ministro, não é senador, não é presidente. Para que tu quer o mundo já é maligno? Tu é embaixador. Paulo disse: eu sou embaixador, e tu é o quê, minha irmã? Embaixadora, é ou não é? É o quê? Hã? Feche seus olhos, põe a mão sobre o seu coração, quero orar pela sua vida. Diácono Edson, chega aqui à frente. Vamos distribuir os elementos da ceia. Diácono Edivaldo, chega aqui à frente, meu irmão. Pastor Antônio, estende as mãos para orar. Eu vou estar orando pela sua vida. Estende suas mãos, pastor. Levanta a tua mão. O Senhor Jesus está aqui, irmão. Essa palavra não é para lhe abater. Essa palavra não é para dizer que eu sou melhor. Essa palavra não é para se exaltar. Essa palavra é para que a gente vive em unidade. Não se preocupe, irmão. Deixa o tempo. Que é o destino, que é o Senhor de tudo. Pega na posição. Vai deixando aí no pé do altar e vai se consertando. Se consertou, amém. Não liberaram perdão, amém. Vai entregando ao Senhor. Mas não te detenha. Não se detenha. Não pare. Ele está vendo. Como diz a canção. Não pare, ele está vendo. Deus colocou no teu coração hoje, irmão, para cantar? Colocou no seu coração? Coloque aqui para louvar aí, meu irmão. O hino que você vai cantar. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Colocou, irmão? Vem cantar aqui em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Esse é o momento de selar. 10 horas e 13 minutos estamos encerrando. É o momento que Deus vai selar a palavra no seu coração. Vai selar por cautelização. Vai selar por causa do fogo. Fogo, ferro e brasa na ferida. Para matar a bactéria. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa igreja do Senhor, parte dela está aqui. Homens que foram trazidos do mundo, que foram resgatados do mundo. Pode soprar, pode louvar. Foi resgatado, foi salvo, foi liberto. Em nome de Jesus. Nós queremos decretar nesta manhã a vitória para a tua igreja. Queremos decretar nesta manhã a tua presença. Repreende todo o mal, toda a seta contrária. Enquanto nosso irmão está louvando, eu não sei qual é o hino, mas cantando em cada vida, através deste louvor, fala o coração da tua igreja, completa a tua obra.
Você vai orando, o que é que está precisando? O que é que está faltando? Vai consertando o vaso em nome de Jesus. E feche a porta, chegou de falar com Deus. Dobrou os joelhos e se a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Deus é contigo, meu irmão. Vai em fé. Receba essa ajuda de Deus. Eu vou repreender o som da palavra de devolve. Todo esse espírito se prostituição. Todo pensamento de pecado. Eu quero mais da tua presença, Senhor. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, tua glória traz o que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que me ajuda com tudo aqui dentro da gente. Que arrepia na alma e a gente sente Jesus. E não perca nem só quero beber. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Pode entregar assim, se dá assim. Você vai tomar a filha. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eita, que presença é essa? Presença que mexe com tudo que tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, perca-me, só quero arrepender. Tua presença, Jesus, tua presença é o meu nascer. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, tua presença, posso perder tua presença. Sua presença, Senhor. Você pode participar assim nessa hora. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Você pode fechar seus olhos. Fecha teus olhos. Não perca esse momento. Se você quer conversar alguma coisa com Deus, é agora. Se você quer falar algo para Deus, é agora. Seja qual for o problema, de pecado, tristeza na alma, problemas financeiros, conjugais de momento, é agora. Sim.